A garota do job no garimpo e o cliente misterioso. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, a Sandra chegou ali 2 dias após, né? Uma das moças perguntou pra ela se ela estava ali por indicação ou era uma paquera do dono daquele garimpo. Ela disse que nenhum dos dois, sendo que ela estava ali para ocupar uma vaga de cozinheira. Então, as moças que estavam ali riram muito dela. Ela perguntou qual era o motivo da graça. Elas, então, mostraram. Olha aqui. Tá vendo essa quantidade de mulheres aqui? Será que é necessário uma quantidade dessa para poder cozinhar para esses homens? Ela meio que ficou, gente, mais confusa ainda, não querendo acreditar no que estava vendo, no que estava ouvindo. Elas, então, disseram que o que faziam ali realmente era cozinhar, né? Algumas vezes na semana, quando era determinado, olha, fulana de tal vai cozinhar hoje, a ciclana amanhã e assim sucessivamente. Elas cozinhavam sim, lavavam as roupas daqueles homens ali. Mas, gente, o trabalho principal ali era divertir aqueles homens, ou seja, servir ali como uma garota do job, vocês sabem, né? Pra eles. E isso aí geralmente começava nos finais de semana, ali sexta-noite, ia no sábado e domingo, em troca de algumas gramas de ouro. Alguns pagavam com o que encontravam ali, né? Que tinham guardado ou que tinham recebido como pagamento. Outros davam em dinheiro. E ela disse que antigamente a grama do ouro naquela época custava 11 reais. Ela não era inocente, né? Então ela na hora soube do que se tratava aquele trabalho ali. Ela disse que tentou fugir, tentou dizer que ia embora. Mas a mulher ali, que era responsável por aquelas mulheres, disse que se ela fosse, daria ruim, principalmente para a família dela e para o filho dela. Ou seja, eles sabiam já que ela tinha uma família, que tinha um filho, e meio que essa era a forma de prendê-la ali. Ela então diz que começou realmente a trabalhar ali, gente. Ela realmente cozinhava, lavava. Mas, sexta-noite, como eu falei para vocês anteriormente, ela se preparava para trabalhar realmente na noite, né? E ela recebeu um quarto ali, naquela casa principal que eu falei pra vocês, que era a casa maior, né? Daquele local, enquanto aqueles homens ali terminavam o seu trabalho, iam pra lá, gente. E lá ela recebia realmente clientes. Ela diz então que foi muito duro no início, porque por mais que ela já fosse uma mulher conhecedora das coisas da vida, né? Ela não estava preparada para aquilo ali. Mas não se tinha uma outra oportunidade, não se tinha uma outra chance de proteger, principalmente o filho, a não ser fazer aquilo ali. E o pouco que elas recebiam ali, nos finais de semana, aquele homem ia lá, gente, e ele levava uma maior parte, ou seja, elas ficavam com merrecas. Sem contar que nos primeiros 3, 6, 9 meses, elas tinham que pagar a conta do que ele disse, né, que iria arcar com as despesas da ida delas até ali. E elas acabavam tendo que pagar esse dinheiro para ele, gente. Isso não sobrava praticamente nada, a não ser o alimento. Alimento que na maioria das vezes era, gente, caça, né? Afinal, ali os garimpeiros também caçavam e assim eles tinham o que comer. A vida ali foi tão dura com a Sandra que ela diz que, gente, ela não era uma pessoa ruim, não é uma pessoa ruim, ela diz, se considera, né? Mas quando ela olhava para aquele homem que havia a enganado, né? Ela sentia um ódio tão grande, gente, que ela tinha vontade, ela diz, de simplesmente parti-lo ao meio. E esse camarada era alguém que não valia realmente nada, gente, porque ela diz que ele levava remédios para que elas, tipo, tomassem durante o período menstrual, para fazer com que a menstruação parasse, né? E elas continuassem na ativa, assim ele não perderia dinheiro. Em uma sexta-feira comum, como de costume, ela pegou uma bacia cheia de roupas e se dirigiu às margens de um rio que tinha ali a mais ou menos uns 300 metros de distância do local onde havia o garimpo, né? Naquela clareira ali. Então ali ela desceu aquela margem, entrou na água ali, ficou na parte que era um tanto rasa e começou a lavar as roupas. Lavou, espremeu tudo, colocou dentro da bacia e já estava indo de volta para o garimpo quando ela avistou um rapaz. Esse rapaz então estava agachado ali alguns metros do local onde ela estava, só que no caso ela estava embaixo, subindo ali para cima, né, da terra, e ele estava na parte de cima ali da terra, a alguns metros de distância dela. Então ele olhava para ela e ela disse que achou um tanto estranho, né? Ela nunca tinha visto aquele rapaz ali, e ele era alguém bem novo, no máximo 25 anos, moreno, um tanto alto. Ela disse que o moreno, assim, uma cor bonita de moreno, sabe? Aquele moreno cor de jampo que a gente chama aqui, que é aquele moreno, assim, uma cor, assim, dourada, sabe? E ele tinha cabelo, gente, e assim, abaixo dos ombros era, tipo, um cabelo liso, e ele era realmente uma pessoa que parecia um indígena. Quando ele viu que ela observava ali, ele imediatamente levantou-se
e tomou a direção contrária, ou seja, ela ia na direção do garimpo e ele partiu mata dentro na direção contrária, indo para um outro lugar. Ela então pensou que ele poderia ser um garimpeiro, né, novo que chegou ali, afinal todos os dias praticamente chegava gente para trabalhar ali, só que alguns não permaneciam muito tempo, né? Então assim, ela voltou pro garimpo, fez as tarefas do dia, afinal era uma sexta-feira, ela precisava se organizar cedo para poder se arrumar, né, gente, para poder trabalhar na noite. Então na noite ali ela se arrumou, foi para a parte ali que eles chamavam de salão, que era, no caso, a sala ali daquela casa de madeira onde as mulheres moravam. Naquela noite então ela não tinha ainda ido pro quarto com nenhum cliente, estava simplesmente na parte do bar ali atendendo, sendo que aquela senhora ali que eu falei para vocês que era administradora, também estava um tanto ocupada com outras coisas. E, gente, quando foi por volta ali de umas 9h30, 10 horas da noite, ela simplesmente viu passar pela porta da frente o dito rapaz que ela tinha visto agachado ali às margens do rio. E ela diz que ele entrou ali, tipo, procurando, olhando para todos os lados, tipo, de moça em moça, de pessoa em pessoa que estava ali, e, tipo, como se procurasse alguém. Daí ela ficou curiosa, né, para saber quem era o fulano de tal, se era um novo garimpeiro ali ou não. E ela ficou na dela também, né? E ele olhou na direção do bar, enxergou ela e caminhou até ali. Chegando lá, ele pediu uma bebida, pagou, e ficou escorado ali no bar, enquanto o povo dançava, se apalpava e o negócio rolava solta. Então a Sandra ficou ali, fazendo o trabalho dela, né? Naquele dia ali ainda não tinha aparecido ninguém. E, gente, bebida vai, bebida vem. Ele ofereceu então um copo para ela, disse que não podia beber naquele momento porque ela estava trabalhando no bar, então não ficaria muito legal para ela ficar bebendo ali. Então ele disse: eu posso pagar por um tempo com você. Gente, sejamos sinceros, ela disse que sorriu nesse momento, pois afinal ela tinha que sorrir, né? Era o trabalho que ela tinha que fazer ali. E ela diz, gente, que não sei nem como falar isso pra vocês, que sinceramente ela ficou até um tanto feliz, pois ali naquele lugar, os homens que tinham ali, gente, os clientes disponíveis naquele lugar ali, não eram lá aquelas coisas, ou seja, eram mais homens de idade já acabados, sabe? Vocês me entendem. E aquele cara ali, gente, não tinha nada a ver com aquele lugar. Então ele falou que poderia pagar um tempo com ela. Ela disse assim, olha, vai até a fulana de tal, que eu não vou dizer o nome aqui, né, gente? Também não vou dar um nome a ela, que é a administradora. Fala lá com ela, daí ela vem ficar no meu lugar e a gente pode conversar e se entender. Ela disse então que aquele moço caminhou até o local onde aquela mulher estava. Uma espécie de escritório ali que tinha naquela casa. Bateu lá, gente, e passou alguns minutos ali dentro. Daí voltou com aquela mulher que ficou lá no lugar da Sandra. E, gente, se dirigiu ao quarto do Love. Meu Deus. Desculpa, seguidora, mas eu não pude deixar de rir. Naquela noite, então... Gente, desculpa, eu tô com vontade de rir. A seguidora diz que ela usava um vestido preto ali. Básico, né? E ela pensou que chegaria ali no quarto, ele tomaria uma atitude como os que ela estava acostumada a atender, geralmente homens que estavam afoitos demais. Mas não foi assim. Ele simplesmente puxou uma cadeira, sentou ali e ficou olhando pra ela. Ela também ficou olhando pra ele, né? Se ele não fosse tomar uma atitude, ela teria que tomar. Como é que eu vou contar isso pra você, gente? Daí ela disse que se aproximou, sentou na perna ali do boy que estava sentado na cadeira. Oh, meu Senhor da glória, como é que eu vou falar isso pra vocês? Recuperada. Então ela sentou na perna do boy, gente, e tacou-lhe o beijo nele. Só que ela achou estranho que ele não correspondia, mas também não afastava ela. E, gente, ela era uma garota que estava fazendo seu próprio trabalho, né? Ela começou ali a avançar o sinal para ver se, né, a fogueirinha se tornava ali uma fogueira grande. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar para vocês é que ela disse que no momento em que estava tentando avançar ali o sinal para ver se realmente concluía o trabalho dela ali, ela nunca tinha sentido um cheiro tão bom em um homem. E isso só aumentava a curiosidade dessa queridíssima a respeito daquele cara ali, sendo que os caras, gente, que ela ficava naquele local, como eu falei pra vocês, eram pessoas, gente, simplesmente um tanto duvidosas e com um cheiro um tanto duvidoso. Então ele parecia novo demais pra estar trabalhando ali e, gente, até mesmo cheiroso demais pra um cara que trabalhava num serviço pesado e com roupas tão simplórias no meio do mato. Já comenta a parte 3 pra eu trazer a parte 3 pra vocês, porque o tempo acabou.